Muito boa noite. Tem certos assuntos que são repugnantes e a gente vai estar falando hoje de um desses assuntos. É bastante triste o que eu vou falar porque envolve, na verdade, um medicamento que poderia estar mitigando ou mesmo evitando que milhares e até milhões de pessoas ficassem doentes com Alzheimer e, em função do lucro, uma grande empresa ela simplesmente escondeu isso de toda a sociedade desde 2015. Então, esse é o vídeo de hoje. E se vocês gostarem ao final e nos derem o prazer de se inscrever no nosso canal, nós ficaríamos gratos, porque aí vamos saber que esse conteúdo é um conteúdo de interesse, é um conteúdo que você valora. Então, desde já, muito grato aí pelo seu like, aperta o sininho e se inscreva. E vamos ao vídeo. Coisas que realmente revoltam. E uma delas é essa fotografia mostrada agora aí, que na verdade é uma matéria do Washington Post. Ele, em agosto, denunciou uma história muito escabrosa, até revoltante, mas que na verdade aqui no Brasil poucos deram atenção. À exceção do jornal online O Brasil de Fato e do Brasil 247, nenhuma outra mídia mostrou isso que eu vou mostrar a vocês agora. Houve também poucas menções no Twitter e alguns poucos vídeos no YouTube, quando eu esperava que fosse ter uma enxurrada de vídeos, especialmente dos médicos youtubers, que têm milhares, às vezes milhões de seguidores, e que falam sobre tudo, mas sobre esse assunto realmente nada foi falado. Foi muito pouca menção realmente. E essa história envolve simplesmente a Pfizer. A Pfizer é uma das gigantes de fármacos. Ela é muito grande realmente. O escândalo dessa vez foi a revelação que a Pfizer, essa gigante, ela escondeu informações sobre um fármaco que poderia reduzir até em 64% o risco de uma pessoa contrair Alzheimer. Então imagina você sendo uma empresa de fármaco, sabendo que determinado medicamento poderia reduzir em 64% as chances da ocorrência de novos casos de Alzheimer, simplesmente não fazer nada para isso. E qual foi a motivação? A motivação, nada mais, nada menos, foi que a patente do medicamento havia expirado. Veja, se a patente expirou, qualquer outra empresa do setor poderia lucrar com essa descoberta, porque simplesmente a patente caiu em domínio público. E como nós dissemos, o caso foi descoberto pelo Washington Post. E o remédio em questão é um anti-inflamatório vendido aqui no Brasil, que é o Enbrel. O Enbrel é um fármaco de aplicação subcutânea que, em geral, se aplica uma vez por semana e voltado para se tratar artrite reumatoide. Ele é um sucesso de venda e o faturamento anual aqui é de simplesmente 2,1 bilhões de dólares. A vergonheira maior dessa história é que foram os pesquisadores da própria Pfizer que descobriram que o Enbrel tinha esse efeito e trazia esse benefício. E como é que isso se deu? Eles cruzaram milhares de metadados sobre a saúde de pacientes que utilizavam esse medicamento. Então, constatado de forma estatística que havia essa prevenção de até 64% nesse grupo de pessoas, que era imenso, com relação à prevenção de novos casos de Alzheimer. Lembrando que o Alzheimer ele atinge mais de 10 milhões de pessoas a cada ano. E 60% dessas pessoas não estão nos países ricos, estão nos países de baixa renda, nos países pobres. A empresa, obviamente, tinha que se justificar. Ela declarou que não divulgou a descoberta dos benefícios do Enbrel, porque ela considerou que faltava evidência. Já para o Washington Post, isso não é verdade, pois as evidências existiam desde 2015. Faltava simplesmente se complementar um estudo. Eu fico revoltado porque casos como esse são mais comuns do que a gente imagina. Um cientista famoso chamado Thomas Steitzer, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2011, denunciou que as farmacêuticas elas não querem curar pessoas, mas torná-las dependentes de medicamentos que precisem ser tomados a vida toda.
Um outro pesquisador muito famoso, dessa vez o Nobel de Medicina, o Richard Roberts, denunciou também que as empresas bloqueiam medicamentos que curam, simplesmente porque não são rentáveis. A indústria farmacêutica está, como se vê, repleta de escândalos. É um setor delicado, né? Pois lida com vidas humanas, mas parece que eles não se importam muito com isso. Eles seguem a fria lógica do capitalismo. Se não dá lucro, não me interessa. E é justamente por causa dessa lógica que doenças tropicais, aquelas típicas de países subdesenvolvidos e também do Brasil, e esses países são especialmente os africanos, não são atrativos para o desenvolvimento de fármaco das endemias desses países, simplesmente porque são sociedades pobres, onde as grandes indústrias, grandes laboratórios, sabem que não vai valer a pena investir da ordem de 700 milhões de dólares para curar uma determinada doença tropical, por exemplo, como a malária, poderia ser qualquer outra, e não obter retorno desse investimento, porque essas nações realmente são pobres, não teriam seu povo como pagar. É muito, é muito impactante isso, é muito penoso a gente saber de coisas dessa natureza sem que a sociedade não fique sabendo. O que interessa, então, como sempre, é o faturamento, é o retorno, são os bônus. E o que os governos fazem? Absolutamente nada, porque, na maioria das vezes, os governos se beneficiam ou então são até reféns de grandes grupos econômicos. E um dos setores de maior influência é realmente o setor de fármaco. Agora, se você soubesse dessa história, tendo na sua família uma já portadora de Alzheimer, você também não ficaria revoltado sabendo que simplesmente o consumo de um anti-inflamatório para a crise reumatoide poderia evitar que ele tivesse? Eu ficaria muito revoltado. Eu tenho amigos meus que têm parentes doentes, que têm parentes com Alzheimer. E só em saber disso, isso revolta. A gente tem que lutar contra isso. Nós somos consumidores e mensagens como essa que vocês acabaram de assistir, acho que deveriam ser melhor disseminadas. Mas é uma pena que muito pouca importância se dá a isso nas mídias convencionais e mesmo aqui no YouTube. Então é realmente uma pena. Um grande abraço. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E com tristeza que a gente dá esse recado a vocês.